Vamos lá, vamos iniciar a gravação aqui de mais uma aula da monitoria de eletrônica. Deixa eu só registrar aqui na planilha logo. Isso aqui é Now. Ctrl Shift, não, Ctrl X, Ctrl Shift V para ficar aqui e depois a gente termina, beleza? Vamos lá. Hoje eu deixei para a gente ver aplicações de diodos e a gente começar a TJB ou TBJ, né? Depende de como você chama em português ou em inglês. Aplicações de diodos, eu vou mostrar aqui alguns dos diodos que eu tenho na minha bancada aqui de eletrônica. Vou explicar aquele troço de ponte retificadora e a gente começa um pouquinho de TJB, já para eu não avançar tanto com o assunto que quiser para dar, né? A aula passada a gente viu diodos, hoje a gente vai ver algumas aplicações de diodos. Começo aqui com esse livro aqui, porque lá na aula passada eu já expliquei como é que ele funciona e como é que a junção PN ela se comporta. Esse livro aqui, para quem não estava ou quem não assistiu às duas monitorias passadas, o nome dele é Open Circuits e ele faz o quê? Ele faz cortes transversais nos componentes para a gente ver como é que é o interior deles, né? E aprender o funcionamento. Aí, deixa eu abrir aqui, que eu vou pegar alguns exemplos, alguns tipos de diodos, né? Para a gente dar uma olhada e a gente estudar um pouquinho de ponte retificadora de onda. Deixa eu dar uma olhada aqui no menu desse livro. Com semicondutores, diodos encapsulados, encapsulamento transistor, regulador, grid array, white LED, laser diode, tá por aqui. Não sei se começa aqui, não, mais embaixo. Pronto. O primeiro diodo, fora aquele que você já conhece, né, que funciona como uma válvula, é o famoso LED. LED, que a gente sabe da nomenclatura, vou pegar a caneta aqui, LED significa Light Emitting Diode, ou seja, diodo emissor de luz. Ele funciona do mesmo jeito que um diodo normal, naquele sistema de válvula, né? Que a gente já sabe. Um LED ele é representado assim. Mesma representação do diodo, só que com duas setinhas aqui dizendo que ele é um emissor. Não precisa ser necessariamente de luz visível, pode ser luz infravermelho também, que os olhos humanos não conseguem captar. Isso aqui é a representação dele. E vamos olhar como é que é dentro dele a construção. Você vai ver que é bem parecida com o LED normal. O LED não, o diodo normal. Só com algumas diferenças. Vamos lá. Olha só, aqui é como você enxerga ele, né? Parece uma sirene, e aqui é o interior dele. Vamos lá. Esse aqui é o corpo dele, que é feito de resina epóxi, ele é maciço por dentro. E aqui estão os dois terminais, né? O chamado anodo e catodo. Lembrando que o catodo aqui é o negativo, o anodo é o positivo. Temos aqui um copinho refletor, que eu não sei se vocês já viram, mas se você abrir uma lâmpada, existe um copo de metal, literalmente, no formato de um copo de um cone, assim. Um cone de metal, e que dentro aqui ficam os LEDs, né? Essas lâmpadas de LED que está aí no teto do seu quarto. Qual é a função desse copo de metal? É refletir a luz aqui para amplificar a iluminação aí do seu quarto, certo? Esse copo de metal aqui. Nós temos a pastilha de LED, como é que ela funciona. Não sei se vocês lembram lá daquele modelo de Rutherford dos átomos. Lembram dele? Rutherford Bohr? Lembra? Pronto. Lembro maconha ou não, velho? A gente tem a eletrosfera aqui e o que é que acontece? Quando um átomo ele emite luz ou radiação, o que é que acontece? A gente joga energia num elétron, ele salta para um subnível mais energético e quando ele retorna ele tem que liberar essa energia na forma de onda eletromagnética. É o que acontece aqui dentro do LED. A gente excita átomos com corrente elétrica, eles saltam em subníveis energéticos e quando retornam emitem luz. Esse corpo que ele tem aqui, certo? Não necessariamente indica a cor dele. Porque, por exemplo, eu tenho um LED aqui que o corpo dele, esse corpo de plástico dele, é branco, mas a luz que ele emite é verde. Então, esse corpo aqui normalmente é só para a gente saber qual é a cor dele, certo? Sem precisar ligar. E a gente tem esse bond wire. Para que serve esse bond wire?
tanto para fazer a ligação, né? Porque a gente precisa dar espaço para a gente ter o máximo de emissão desse corpo refletor. Não pode colocar um condutor metálico inteiro tampando ele, sabe? Para impedir a iluminação. E outra também que é para a gente ter cuidado quando a gente estiver manuseando LEDs, porque eles são muito fáceis de queimar. Normalmente esse LED aqui, esse comum, ele opera, se não me engano, a 3 volts de tensão e a corrente nominal dele é de 20 miliamperes. Ele tiver nessas duas condições aqui, ele tem o brilho máximo que ele pode emitir. Aí esse fio aqui, ele é tanto um fusível, entre aspas, né? O que é um fusível? Fusível é um dispositivo que a gente coloca nos circuitos que tem um fio fino, que se houver sobrecorrente ele queima. Então o LED ele é também um indicador de queima de circuito, né? Quando isso acontece. Ele é tanto um indicador de que o circuito funciona, porque ele acende, tanto quanto um indicador de que o circuito pode não estar funcionando, devido a essa queima desse fio interno que ele teve. Vou limpar aqui, vamos para o próximo. E aqui é o mesmo princípio, sabe? Da junção PN. A única diferença é que aqui a gente tem a pastilha LED, emissora de luz, e a gente tem também a junção PN aqui nesse corpo. Esse aqui, Laser Planner Device, on the top, sei lá o que. Olha aqui como ele é de verdade. Ó. O fiozinho, você vê aqui, ó. O que ilumina é só esse cotoquinho de nada aqui. Esse formato estranho que ele tem dos terminais, assim, sabe, no formato de uma curva, é para garantir a fixação quando a gente emerge esses terminais metálicos na resina epóxi. Você vê que ele é todo maciço. Ó. Aí quando a gente coloca ele, isso aqui funciona como ganchos ou âncoras, e aí fica preso no lugar certinho. Pra você ver como é o LED aqui. E só uma observação, ó. O LED ele tem um negócio interessante, aqui não dá para ver. Mas se você olhar, ó, esse lado aqui ele tem esse contorno circular e esse aqui não. Isso daí é para a gente saber visualmente, caso os terminais das pernas dele não forem do mesmo tamanho, não forem de tamanhos diferentes, a gente saber quem é o cátodo, que esse aqui é essa parte que é truncada, uma parte reta, plana, e o ânodo que é meio redonda, né, circular. Quando eu abrir a câmera aqui do dispositivo, a gente vai dar uma olhada neles. Esse aqui é outro tipo de LED que ele é do tipo Surface Mount. É quando você ouvir a sigla SMD, que acho que você já ouviu em placas eletrônicas. Deixa eu ver aqui a caneta de novo. Ó, SMD em dispositivos eletrônicos significa Surface Mount Dispositive. Surface Mount Dispositive. São componentes eletrônicos de superfície. Isso quer dizer que eles não têm essas pernas aqui, ó, esses terminais para você enfiar nos furos da placa eletrônica. Você solda eles na superfície da placa mesmo, sem precisar de furos. Esse aqui é outro tipo de LED. Olha só como é que ele é. É aquela mesma estrutura da pastilha, você vê que tem um fiozinho aqui por dentro, passando, e é naquela mesma estrutura. A diferença é que ele é pequeno e tem tanta luminosidade quanto o LED grandão, que é esse aqui. Só avançando aqui para o diodo. Red Green Bicolor LED. Esse LED aqui, cadê? Esse tipo de diodo aqui, esse tipo de LED na verdade, ele é o que a gente chama de bicolor. Como assim? A depender de como você alimenta ele, certo? Ele vai emitir uma cor ou outra. Isso significa que se eu polarizar ele de um jeito, ele emite uma cor, se eu polarizar ele de outro jeito, eu emito outra. Em outras palavras, adaptando ao conceito de diodo de junção PN, isso quer dizer o seguinte. Deixa ele virar aqui. Eu tenho aqui a minha junção PN. Lembrando que P é para positivo, N para negativo quando eu estou na polarização direta. Quando eu polarizo ele diretamente, eu consigo garantir que existe uma corrente fluindo aqui e ele não funciona como uma válvula, não funciona como um empecilho, um obstáculo. Esse de duas cores, quando você polariza ele de um jeito, ele emite uma cor, quando você polariza ele de outro jeito, ele emite outra, por tensão, se não me engano. Deixa eu dar uma lida aqui. Two different LEDs inside, connecting parallel. Pronto.
Eles são conectados em paralelo. Da seguinte forma. Tem duas junções PNs aqui. Quando você polariza ele de um jeito, ele aciona uma das junções PN para emitir uma cor. E quando você polariza ele do outro jeito invertido, você polariza a outra junção PN para ele emitir outra cor. Isso significa que ele aceita as correntes dos dois sentidos, porém, para cada junção PN que ele tem aqui dos LEDs, do diodo. E aqui, ó, a mesma construção que ele tem, igual ao outro. LED branco. LED branco ele é a mesma coisa, você vê. Você tem o seguinte. Ah, sim, uma coisa interessante. As lâmpadas fluorescentes, aquelas lá, acho que são os modelos mais antigos, aquelas que parecem uma espiral, sabe? Um cocôzinho. Lá dentro tem fósforo. Fósforo branco. Essa porra, ela é inflamável. Ela pega fogo espontaneamente em contato com o ar. Para produzir o LED branco, o que é que a gente faz? A gente pega o LED azul, bota um copo refletor e bota o fósforo. Por quê? Porque quando eu emito o feixe de luz azul, esse fósforo ele funciona como se fosse um polarizador, que é um filtro polarizador, né? Entre a luz azul e o que acontece? Ele faz uma polarização, ou seja, ele dá um giro, entre aspas, na forma de propagação da onda, e o que acontece? Sai a luz branca. Na verdade, não sai exatamente a luz branca, né? A gente enxerga como branca. Sai azul, só que ela é polarizada para virar luz branca. E aqui é a mesma estrutura da junção PN, sabe? Ó, catodo e anodo. Aquela mesma história. Está gravando direitinho a minha voz? Tá. Deixa eu ver se tem mais diodos. Ó, mesma história, mesma coisa dos outros. Diodo laser. Esse aqui é bacana. Esse aqui já é dos emissores. Esse aqui é o seguinte. Você tem o seguinte. Esse tipo aqui, ele é bem forte. Ele faz uma emissão de laser vermelho muito forte. Ele é o que se utiliza nos aparelhos de DVD para ler os discos, os antigos discos de DVD, né? E o disco DVD é daquela forma todo colorido, que é justamente para a gente ter a reflexão do... Reflexão não, né? Mas, como se diz? É a reflexão interna, perdão. Lá dos raios de luz emitidos por aqui. E aí um outro dispositivo, que seria um coletor, né, desses raios, ele entra e faz a leitura do aparelho DVD. E aí como é que ele funciona? O aparelho de diodo, que é aquela mesma história. Você tem o catodo, tem o anodo, os terminais, e tem aqui um fiozinho de ouro, né, que é a ligação, a fiação dele, né. E aquela mesma história, você tem o princípio do modelo atômico de Rutherford Bohr. Você excita os elétrons numa certa frequência, eles emitem, e aí gera essa emissão de laser vermelho. Mesma história. Olha só como é que ele é. Os fios de ouro, ele tem que ser em ouro por conta de que... Deixa eu lembrar. Os átomos de ouro, eles são... É alguma coisa relacionada ao experimento lá de Rutherford, né? Com o átomo de ouro que ele bombardeia com radiação gama, radiação X, ou radiação de LED, alguma coisa assim, de radiação vermelha, alguma coisa assim. Porque você tem que a maioria dos raios, né, dos elétrons emitidos, eles são rebatidos e ficam dentro aqui dessa carcaça, né? Eles não escapam, porque esse tipo de laser aqui ele é perigoso, ele é daquele tipo que cega. Aí tem essa carcaça aqui, ó, para proteger. Que é esse aqui, optocoupler. Eu acho que é esse coisinha aqui. Esse aqui eu não sei se é um diodo. Não, já não é diodo. Pronto, esse aqui já não é diodo não. Tilt sensor, pronto, acabou aqui a parte de diodos, mas tem vários outros ainda. Só não vou abordar para não perder muito tempo aqui. Vamos lá. Eu vou ligar agora o tablet para a gente dar uma inspecionada em umas coisas bacanas. Eu tenho aqui, eu acho que ou era o Vitor ou era o Vinícius que estava comigo na primeira ou terceira aula. Eu tenho aqui um carregador antigo de baterias recarregáveis, né? Que hoje em dia ele já é uma relíquia e o circuito dele está aqui aberto. Eu estou mostrando, vou mostrar ele para vocês
que lá dentro tem a ponte retificadora, né? A tão mencionada ponte retificadora. Eu vou inserir o meu penetra aqui, né? O meu intruso, que é o meu perfil. Eu vou mutar ele aqui. Está mutado, beleza. Eu vou pedir para os senhores que saiam da tela que eu estou mostrando e se dirijam para a câmera que eu vou abrir no meu perfil intruso, que é essa aqui. Encerrar aqui Stop Streaming. Eu vou focar aqui. A tela cheia para a gente ver e o OBS gravar direitinho. Beleza, vocês estão vendo as minhas mãos aqui? Tá de boa a imagem? De boa. Tá de bom. Por uma convenção, daí que eu estava vendo questão de espaço e tudo mais, vai ficar aqui. Eu tenho mais espaço para trabalhar. Vamos lá. Aqui é a caixinha de diodos, tem alguns tipos que eu vou mostrar. Deixa eu pegar o outro aqui. E a gente tem um projetinho de protoboard para fazer. Deixa eu me levantar aqui para pegar que está ali no canto. Protoboard, isso aqui. O que tem aqui? Ah, sim. Isso aqui eu vou usar também. Acho que a pinça eu vou pegar também. O alicate que não pode faltar. Vamos lá. E aqui depois é a ponte retificadora que eu vou mostrar. Como eu tinha mostrado lá na aula anterior, deixa eu pegar com a pinça aqui que meus dedos vão atrapalhar vocês visualizarem. Aqui nessa caixinha tem vários tipos de diodos, certo? Vários tipos de encapsulamentos. Eu mostrei o encapsulamento de vidro que eu tenho, o encapsulamento acho que de poliéster, e eu esqueci de mostrar dois em específico. Deixa eu apresentar eles aqui. Deixa eu ver se dá para vocês verem direitinho. Calma, deixa eu achar um jeito de focar aqui melhor. Pronto. Esse aqui é aquele diodo padrão que você conhece, sabe? Aquele que tem aquela faixa cinza, o corpo preto e aquele diodo tradicionalzão. Eu mostrei de outros tipos, um de encapsulamento de vidro, outro parece que acho que de poliéster ou de resina. Mas se você comparar, por exemplo, com esse aqui, você vê que ele é muito maior. Olha só. Esse aqui ele é para altas tensões, altas correntes. Você vê até que os condutores dele, né, os terminais, são mais grossos, tem seções mais grossas, ele tem um corpo mais robusto, e tanto é que ele nem cabe na protoboard. Ele é para tensões mais altas, correntes mais altas. Esse pequenininho aqui, você ainda consegue encontrar ele em circuitos de lâmpadas internos. Esse grandão aqui, esse gordão, você já encontra ele em coisas mais potentes, sabe? Aparelhos que demandam mais energia elétrica para funcionar. Não televisores, mas acho que os televisores mais antigos, aquele tubão, usavam desse porte aqui, porque você precisava de bastante energia para fazer a... Como é que é o nome? Para você fazer a... Não é a propulsão, mas... Você lançar elétrons contra a tela, né, TV de tubo, e produzir imagem. Aí você precisava de altas correntes, um consumo de energia maior. Aí esse diodo aqui muitas vezes entrava. E agora as aplicações de diodos que eu tenho aqui. Eu vou começar aqui com o LED. Esse aqui é o LED da gente que eu estava mostrando, ó, vermelhinho. Se você perceber, deixa eu ver aqui, deixa eu me posicionar melhor na verdade, né? Se você perceber aqui, ó, opa, aqui. Cá, pronto. Esse aqui é o LED normal que a gente vê, ele é um pouco transparente, você vai conseguir ver o que tem dentro dele. E se você notar, acho que é tão pequeno que você não vai nem conseguir perceber. Ele tem, deixa eu focar aqui. Ele tem um lado dele que ele é mais plano, a seção dele é mais plana. Vou mostrar assim, acho que você vê, ó. Peguei ele assim. Você vê que ele não fecha um círculo completo. Opa, aqui agora. Ele não vai fechar um círculo completo, ó. Você observa aqui que ele tem uma parte chata desse lado aqui. Esse é a parte do cátodo, para identificar. Mas é um detalhe bem pouco visível, a gente mal consegue enxergar. Então, quando você vê a polaridade de um LED, normalmente pelo tamanho das pernas.
A perna maior, geralmente, ela é o cátodo. A perna menor, normalmente, sempre é o ânodo, né? Ou melhor, a maior sempre é o positivo, né? O ânodo. A menor sempre é o cátodo, que é o negativo. Aqui é outro tipo de LED. O encapsulamento dele é outro já. Esse aqui é da cor verde. Você vê que a capinha dele, né? O corpo dele já é esbranquiçado. E agora eu vou mostrar alguns outros mais interessantes aqui que eu coletei. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui, nessa mensagem para silenciar o celular. Esse aqui é um LED interessante, olha só. Opa! Ele tem 3 perninhas. Para que isso serve? Eu não sei se exatamente é o que eu estou pensando, mas ele pode ser um LED RGB, que vai depender de como você polariza esses 3 terminais. Ele vai emitir o red, o green ou o blue. Até agora ele só emitiu o green, né, o verde. Ou ele pode ser um LED que ele tem um ajuste. Essa terceira perna funcionando como... Essa perna do meio, né? Funcionando como um controle. Você coloca a tensão ou corrente aqui no meio e aí você controla a luminosidade dele, né? Uma terceira forma de controlar. Tem esse aqui. Aí, tipo, ele deixaria de ser diodo, né? Não, ele não deixa de ser Que tem diodo entre embaixo. propriamente, né? Mas assim, é uma aplicação. É uma aplicação de LED, né? Ele não deixa de ser diodo porque ainda permanece aquele critério de você polarizar ele corretamente, né? Com a junção PN. Esse aqui, ele é um LED de infravermelho. Deixa eu focar aqui. Opa. Pronto. Esse aqui é um LED de infravermelho. O que é que tem de mais? Quando você acender ele, você não vai ver. A câmera vai conseguir capturar a radiação, mas meus olhos daqui não. Então eu vou estar olhando constantemente para a tela do computador para saber se essa porcariazinha está acendendo. Ele é igual aos outros, só emite radiação infravermelho, abaixo do espectro visível. E tem mais um outro aqui que eu quero mostrar para vocês. Na verdade são 2. Esse aqui não é um LED azul, só adiantando. Opa! Esse tipo de diodo aqui, ele faz uma dupla função. Ele é tanto um emissor de infravermelho quanto um receptor. Ele é um receptor emissor, certo? Ele é dessa coloração escura porque, como vocês sabem, as cores escuras elas conseguem capturar melhor as radiações de luz do que as colorações claras. Então esse aqui ele faz 2 funções. Ele tanto emite quanto recebe. Já esse outro que eu vou mostrar aqui, ele é somente emissor de infravermelho. Ele é bem pequenininho assim. Ele é só emissor. Pronto, esses aqui são alguns diodos que eu tenho, né? Não tenho todos, mas tem vários ainda. Tem fotodiodos que, por receber luz, independente da frequência, eles vão liberar ou restringir a passagem de corrente. E tem vários outros tipos também, né? Tem os de ação térmica, tem os de ação luminosa que eu mencionei e várias aplicações aí que se encontrou. Vamos lá. Eu vou mostrar logo o seguinte. Deixa eu mostrar logo a ponte retificadora aqui para vocês. Vamos lá. Eu mostrei na aula passada, mas foi só um ponto. Aqui que é importante a gente saber, que depois eu vou fazer a montagem do protoboard e a gente vai estudar isso aqui e ver se dá tempo de começar um pouco o TBJ. Vamos lá. Obviamente, não está 100% conforme está lá no material, né? Porque no material você tem um exemplo didático, você tem um exemplo com imagens, você tem um exemplo com uma série de desenhos, né? Que não são bem ilustrativos. Mas vamos lá, eu vou guiar vocês para mostrar o que é que tem aqui. Essa caixona aqui é que você insere na tomada, ela recebe tensão de 220 volts e eu preciso colocar aqui dentro, se não me engano, é uma tensão de 5 volts para isso aqui. Aliás, 5 volts não, isso aqui carrega pilhas de 1,5 volt. Deixa eu dar uma olhada. Voltagem a 240, saída 200 mA. o 3A. A saída aqui tem que dar uns 1,5 volt de transformação, porque são aquelas pilhas de 1,5 volt. Aqui é a entrada, que entra nesses 2 terminais aqui, ó. Aqui é o encaixe.
E o primeiro lugar que tem que ir é para cá, para o transformador. Essa caixa aqui não tem nada dentro, é oca. Ela vem para o transformador, que ele tem uma razão de proporção que faz o quê? Pega os 220 e transforma numa razão de tensão baixa, certo? E quando ele faz isso aqui, ele permanece o formato de onda, que é o que você viu lá no material, certo? O transformador ele não filtra. O transformador ele não filtra. Ele só faz o quê? Ele só faz a redução de proporção da tensão, certo? Quem filtra, quem faz a filtragem é aqui, ó. Esses 4 diodos são a nossa ponte retificadora. Eles não estão naquele formato quadrado que você costuma ver, mas internamente aqui dentro da placa, eles estão nesse arranjo. Esses são os diodos da ponte retificadora. Como é que funciona a ponte retificadora? Você chega com um pulso positivo de onda, ele passa por somente 2 diodos, certo? E aí você chega com o pulso e ele passa, certo? Depois com o pulso negativo que chega da onda, ele passa por outros 2 diodos, excluindo os 2 primeiros que a gente utilizou, e aí ele passa para o nosso sinal. E aí ele fica com 2 ondas positivas consecutivas, certo? E nenhuma negativa. Beleza, só que o que acontece? Eu vou ter 2 lombadas, né? Vou ter lombadas consecutivas e positivas, mas isso ainda não caracteriza corrente contínua. Porque você vai ter subida e descida, subida e descida, subida e descida. Tudo em tensão positiva ainda. Ele vai para o pico de tensão, vai para zero, pico de tensão zero. Quem vai fazer a atenuação ou a normalização dessa tensão é o que? É o capacitor de Ripple, com a tensão de Ripple, que é aquela tensão que é uma pequena diferença entre o mínimo e o máximo da sua retificação. Quem faz isso é quem? Os capacitores. Tem vários capacitores aqui, mas creio eu, né, pela proximidade que se está da nossa ponte retificadora, seja esse capacitor aqui. Ele é de maior tensão, certo? Que suporta maior tensão, maior capacitância. Creio eu, que seja ele o responsável por fazer o ripple, a filtragem do nosso sinal. Ele faz essa atenuação e os outros capacitores que tiver aqui é para a gente estocar energia, né? Para a gente dar uma regularizada a mais ou estocar para a gente carregar as baterias. Acho que a tampa ficou aqui. Para carregar aqui as nossas 4 baterias. E esse resto de componentes aqui, o que é? Temos vários resistores aqui para atenuar corrente. Temos esses diodos que eles servem para quê? Nós temos 4 baterias. Então, cada diodo, aqui só tem 3. É porque são 3 baterias e aqui sobra fica sem diodo mesmo. Cada diodo aqui é responsável por permitir que a corrente que chegue não vá para mais de uma bateria. Cada bateria recebe a sua corrente e alimentação para carregar. E deixa eu ver o que é que mais tem aqui de interessante. Nós temos um capacitor cerâmico aqui, que é esse marronzinho. Esse capacitor ele não é polarizado, feito é o eletrolítico. Normalmente ele serve para filtragem de ruído. Ele faz um trabalho auxiliar ao capacitor de Ripple. Temos aqui uns transistores, TBJs, que eles servem para quê? Eles servem para a gente chavear. Como assim chavear? À medida que uma bateria ela terminar de carregar, a gente fecha a chave de alimentação. E aí esses transistores têm essa função, né? Não sei como é que é o sketch disso aqui, mas normalmente é isso que eles fazem, né? Os TBJs eles funcionam como chaves de corrente. E esse aqui é interessante, ó. Esse aqui é um LED. O encapsulamento dele é diferente, é quadrado, certo? O encapsulamento pouco importa. Ele pode ter vários formatos diferentes. A gente está acostumado com aquele que parece uma sirene, mas tem esse quadrado aqui também. Esse aqui é um LED vermelho. Beleza. Aqui a ponte retificadora vista como ela é, né, na prática. E aí a gente vai montar um circuitozinho. Depois eu vou ver se eu entro para a ponte retificadora, né, na teoria explicada, para você entender como é que funciona no gráfico. E aí a gente dá uma entrada em TBJ, com aqueles vídeos rápidos que eu gosto. Tudo certo até aqui? Tudo certo. Vamos lá. Protoboard, componentes e falta o projeto. Vou explicar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mandei no zap de vocês. Não perturbe.
Onde é que tá? Aqui. Pronto. Que a gente vai fazer um negócio bem simples por conta dos tipos de componentes que eu tenho, mas que ele vai ser bacana. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um detector de presença com infravermelho. Vamos lá, eu vou explicar primeiro esse projeto aqui. Dá para ver direitinho aqui, né? Isso aqui, pela câmera. Dá. Pronto. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho dois circuitos independentes. Esse aqui está alimentado a 6 volts. Ele tem aqui, ó, diode LED. Ó, a representação é um diodo com duas setas. Isso aqui significa que ele é um emissor de alguma coisa. No caso aqui, ele é o de infravermelho que eu quis representar. E é um circuito simples, ó. É para acender o infravermelho somente. E esse aqui é que é o interessante, ó. Eu alimento ele com 3,3 volts. Tem uma resistência, sim, detalhe. Todo LED que você inserir no circuito, bote uma resistência em série. Por quê? Para proteger ele. Ele vai fazer duas coisas. Esse resistor, capturar a tensão, certo? Fazer aquela história do divisor de tensão. Uma parte fica para o LED, para ele acender, a outra parte fica capturada aqui no resistor. E ele vai restringir a corrente de alimentação para você não queimar seu LED. Aqui eu tenho outro resistor. E olha que interessante, eu tenho aqui o meu LED vermelho, o meu LED verde, que é o que vai acender para detectar a presença ou não. E olha que interessante, por que que esse fotodiodo é esse aqui, ó. Vou pegar o componente. O fotodiodo é esse carinha aqui, ó, que eu mostrei, aquele encapsulamento escuro. Era esse aqui. Olha que interessante. Por que que o fotodiodo ele está de costas, certo? Ele está ao contrário em relação a esse LED. Por que que vocês acham isso? Ou nem ideia? Nem ideia. Vamos Nem lá. ideia. Eu pergunto para vocês, nesse arranjo de circuito aqui, esse LED, ele acende? Esse aqui de cima. Esse LED acende desse jeito, ó. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Ele tem condição. Ele acende ou ele fica apagado? Está polarizado direto ou reversamente? Direto. Direto. Esse acende. Certo? Vamos supor que eu pegue esse LED e eu troque ele de polaridade, certo? Eu inverta ele. Ele vai acender? Não. Não. Aqui, esse diodo não vai conduzir, com certeza. Porém, o que é que o fotodiodo faz? Quando eu insiro luz infravermelha sobre ele, ele abre, ele vira um circuito aberto. Então, enquanto eu não verificar, né, emissão de infravermelho, esse cara que vai ficar fechado, o LED não vai acender. Quando aparecer infravermelho, o que é que vai acontecer? Ele vai abrir e vai acender esse LED aqui. Ele está inversamente, porque se ele estivesse invertido, esse LED estaria sempre aceso, certo? O circuito estaria sempre aceso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou inverter ele para garantir que o meu circuito funcione como detector de presença. Por isso que ele está invertido dessa forma. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu emitir luz infravermelha para cá, ele vai liberar, vai deixar aceso. Se alguma coisa passar no meio, interromper, um anteparo interromper aqui, que é a detecção de presença, esse LED apaga e ele mostra para mim uma resposta, né? No caso, uma resposta lógica invertida. Porque seria mais interessante eu botar o quê? O LED acendendo com a presença, mas ele vai apagar se tiver presença de alguma coisa. Mas para isso teria que botar uma porta lógica inversora, e isso daí já teria mais alguns outros componentes de circuito. Eu queria fazer dessa forma simples aqui só para explicar esses dois tipos de diodo. Então vamos lá, vamos construir o circuito. Posicionar aqui, deitar um pouquinho mais. Pronto, vamos lá. Primeira coisa que eu sempre faço é a fonte você sempre insere por último. Por quê? Para você não correr o risco de queimar nenhum componente. Então vamos lá. Eu vou começar pelos LEDs. Eu vou botar aqui, ó, o meu fotodiodo. Vou inserir ele aqui. Mas ele está para cá. O fotodiodo ele vai ficar assim aqui. Por que que ele está deitado? Porque eu quero que
ele faça a captura de infravermelho aqui na horizontal. E eu vou pegar o meu emissor de infravermelho. Deixa eu ver onde é que ele foi parar aqui. Só um instante, viu? Acho que eu guardei ele junto com os outros LEDs. Peguei ele aqui. Estranheram que estava todo dobrado. Sei que eu tenha perdido. Mas enfim, vamos voltar aqui. Deixa eu só olhar como é que está a gravação. Para ver se não deu nenhum BO. Eu espero que não. Tá tudo certo. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Pronto. A gente está aqui para inserir o nosso... Acredito que apagou. Vamos inserir aqui o nosso... Cadê o projeto? Aqui. Vamos inserir aqui o nosso LED infravermelho. Eu vou dobrar ele para ele ficar de frente para esse cara aqui. Eu pego aqui o alicate, passo uma dobra nele, fica na horizontal. Inserir ele aqui, vai ficar de frente para ele, ó. Porque dessa forma, quando esse cara emitir, ele vai diretamente para cá, ó. O sinal vem diretamente para cá, ele vai fazer a captura desse sinal para gerar uma resposta lógica para mim, ó. Estão um de frente para o outro. E vamos lá. Eu vou botar um resistor de 208 ohms para proteger. Eu não tenho um resistor de 208, certo? Eu tenho um de 104, 101 ohms. Dois deles no caso, né? O que é que eu vou fazer? Que você aprende em circuitos elétricos. Vou botá-los em série para ter essa resistência equivalente. Então, deixa eu ver aqui. Lá está alimentado esse LED aqui. O mais está para cá. Deixa eu inserir aqui. Mas ele é para cá. Então, eu vou alimentar ele no VCC. Eu insiro aqui, ó, mais e aqui. Vamos olhar para o protoboard e olha só. Esse pino aqui, cada trilha aqui, ela está em paralelo, ela está na horizontal. Essa perna do LED está conectada com o resistor. E esses dois resistores aqui, ó, estão em série, dessa forma. Que é o de 208. E eu vou ligar ele no 6 volts. O que aqui danado é o 6 volts? É essa gambiarra aqui, ó. Se você tiver um cabo USB velho, você descasca ele, bota os dois fios para fora, o positivo e o negativo, conecta no PC. A saída do seu PC de USB é normalmente de 5 a 6 volts de tensão. Conecto aqui, ó, para esse cara. Mais ou menos. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um jumper, um cabo para ligar isso daí e fechar o circuito. Esse vem para cá, para o positivo, ó, alimentar. Dessa forma aqui. Vou pegar outro para ir para o negativo. Esse tem aqui. Esse aqui, ó, da saída do LED, ele vai vir para cá e vai para o negativo. Vamos ver se está funcionando. Esse LED tem que ficar rosa aí para vocês. Deixa eu ver se tem algum problema do conector aqui. Ou da polaridade, né? Deixa eu verificar aqui. Pode ser defeito do LED, alguma coisa. Ah, não. Já sei o que é que foi. Isso é um erro comum de acontecer, viu? Boa parte do que você fizer vai ser conexões erradas na protoboard. Ó, um está em potencial negativo no GND, o outro também está em GND. Isso não vai acender nunca. Então, este aqui tem que vir para o positivo, né? O VCC que a gente chama. Calma. Tem uma certa maestria para acertar certinho aqui. Pronto. Esse LED ele tem que ficar meio rosa aí para vocês. Não sei se ele vai acender. Não, ainda não. Por quê? Porque... ele está inversamente polarizado. Um está no mais, outro está no menos. Aqui eu fiz a troca.
Esta merda aqui vai pro mais. Esta merda aqui vai pro menos. Seria aqui. Deixa eu ver. Aí, agora foi. Agora foi, Olha, agora foi. o infravermelho, as lentes da câmera, ele é meio rosado. Pronto, eu vou apontar eles aqui. Esse cara aqui já está funcionando. Vamos trabalhar nesse aqui. Uma resistência de 33, 33, 33. Quem é 33 aqui? Esse carinha aqui é não. É um que é bem pichototinho, pronto. Ó, não é via de regra, tá? Mas quanto menor o resistor... Oh, quanto menor... Porra, esse aqui é bem pequenininho. Quanto menor o resistor, normalmente maior a resistência dele. Esse aqui é de 33. Esse aqui é de 100 ohms. Não é via de regra, mas é muito comum isso acontecer. Esse pichototinho vem aqui. Liga a tela, abre de sésamo. Lá. Esse é esse aqui. Tá aqui, eu espero que ele esteja certo. Ó, 33. O LED verde que eu vou inserir aqui. Eu vou botar ele mais afastado aqui. Vou puxar um cabo, botar ele mais para lá. Para não interferir aqui o que eu quero fazer. Vem para cá. Ver se eu consigo botar, porque saiu errado. Pá. Esse vem aqui, pronto. Aqui. O nosso LED verde, aqui. E o GND. Eu pego aqui e jogo ele para o GND. Vou botar ele mais para cá para eu conseguir conectar. Esse vem para cá para o GND. E finalmente, falta o que? O VCC. Cadê? Nossa bateria de 3,3 volts. Vou conectar ela aqui. Fica assim invertida. Esse é o mais, esse é o menos dela. Falta só eu puxar o jumper para cá. Vou pegar esse aqui. Joga esse aqui. Vamos para o VCC. Vamos rezar para ver se funciona de primeira. Olha só. Acendeu. O que é que está acontecendo? Tá oscilando acima porque a bateria ela já está ficando fraca, tá? Aí ela está liberando corrente e pedindo socorro ao mesmo tempo. Mas o que me interessa é essa porcariazinha acender. Deixa eu ver se eu botar um vermelho que consome um pouco menos de energia, ele para de fazer isso. Pronto, está mais estável. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. O infravermelho ele está jogando radiação infravermelha para este aqui, que como ele está polarizado inversamente em relação às tensões de GND e VCC, ele não deveria conduzir. Mas quando eu insiro radiação infravermelha nele, ele libera e vira um curto-circuito. E aí ele permite a passagem de corrente, que é o que acende. Ah, como é que tu tem tanta certeza disso? Primeiro, porque eu testei antes para vocês, né? Para não passar vexame. Segundo, porque eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar um anteparo e colocar no meio desses dois, ó. Vou colocar aqui certinho. Eu acho que eu sei o que está acontecendo. Esse cara aqui não está polarizado adequadamente. Ele está sempre liberado. Vou trocar ele aqui. A polaridade dele está invertida. Peguei as perninhas dele aqui, está invertida. Aí ele não ia fazer isso nunca. Deixa eu abrir um pouquinho mais a escala dele aqui. Lá, meu filho. Eita. Se encaixar direito. Só um instante. Aqui e aqui. Espero que agora ele encaixe direito.
Ai, que merda, entortei a perna. Acho que agora vai. Deixei ele polarizado inversamente, deu merda. Vamos lá. Eu acho que se eu der... Não, vou apagar a luz não. Deixa assim. Deixa eu pegar outro. Pegar outro e entortar as pernas aqui. Porque esse daí já tá com as pernas bem curtinhas. Tá ele mais pra cá? Não, mas é pra cá. Ele assim. Agora. Ele libera sempre. Deixa eu inverter pro outro lado. Coisar ele aqui. Pronto, esse aqui tá funcionando melhor. Eu sei que aqui. Ai, Jesus. De pra cá. Vamos lá, agora esse vai dar certo. Você tem a polaridade agora. Esse funciona. True? Vamos lá. Esse é mau contato, essa porcariazinha aqui. Opa, pronto. Tem um mau contato aí. Mas dá pra ver. Dá pra ver o LED acendendo, né? Dá. Botar o verde, que é melhor. Ele fica mais evidente. Agora. Se é a bateria dando uma oscilada, que é uma merda. Ela fica com essa porcariazinha. Se eu segurar aqui, eu estou botando o dedo na bateria para ver se ela para de oscilar. Olha só, isso é o que eu queria fazer. Ele estava polarizado diretamente. Quando eu polarizei ele diretamente, o que estava acontecendo? Ele já estava atuando como curto-circuito. Ele não estava fazendo essa interrupção aqui, ó. Aí quando eu polarizei ele agora inversamente, olha o que acontece. Ele está recebendo luz do infravermelho, está permitindo a corrente passar. Quando eu pegar um anteparo, como eu estava dizendo anteriormente, e interromper, olha o que acontece. Interessante, né? E vamos lá. Considerações a se fazer. Eu tentei conduzir esse experimento na Poli quando eu estava testando para trazer para vocês. Estava dando insanamente errado. Aí eu me perguntei por quê. Dois motivos. Primeiro que as luzes que tem lá na biblioteca da Poli são fluorescentes. Elas emitem infravermelho. A luz do meu quarto é de LED branco. Não emite infravermelho. Certo? Então esse LED aqui estava independente de qualquer coisa, sempre aceso. Independente de eu passar o anteparo para interromper ou não. E outra consideração era o seguinte, não estava dando o comportamento que eu queria porque eu estava alimentando insuficientemente esse LED aqui, certo? Esse sensor de infravermelho, ele detecta coisas mais intensas. O fogo, por exemplo, se você acender uma vela na frente dele, ele detecta com intensidade de louco, porque o fogo ele emite bastante radiação infravermelha, certo? Então, dois erros meus, né? Não alimentar suficientemente o LED, que é um dos erros possíveis de você montar protoboard, e a outra que você não verificar como é que está o seu ambiente para implementar o circuito. Então, ó, agora funciona adequadamente. Eu não tenho outras fontes de infravermelho externas. Eu chego aqui, ó, interrompo, boto um anteparo, o LED apaga, acende. Presença, não presença.
Presença ou presença. Bacana isso aqui, né? Vamos lá. Eu vou desligar isso aqui por hora. E vamos voltar para o nosso roteiro aí. Eu vou fechar esta câmera. E agora vamos voltar para a nossa teoria. Acho que eu vou tomar a liberdade de pegar um dos slides de Zepa, certo? Para discorrer ali. Porque eu não lembro de cabeça agora montar uma ponte retificadora daquele jeito lá. São 27, eu acho que dá para eu explicar adequadamente a ponte retificadora e depois a gente vê só a ideia base de TJB. Vamos lá. Eu vou pegar aqui aula do professor. Se não me engano, semicondutores de diodo retificadores de meia onda. Meia onda e tem onda completa. Vamos lá. Eu vou nesse aqui mesmo. Minha tela está streamando, tá, né? Deixa eu ver. Ah, tá não. Tá não. Foi bom ter parado. Quero a tela inteira. Vamos lá. Opa, esse carinha aqui tem que sair, senão vai fazer zoada. Tchau. Vamos lá, pontes retificadoras. Retificador de meia onda e ponte retificadora. Vou abrir aqui porque é mais fácil de eu manusear. Retificador de meia onda, pipapapá. Vamos lá. Isso aqui você já conhece, que é geração de corrente alternada, que você tem um campo elétrico aqui dentro de uma espira e que conforme você variar a seção que esse campo elétrico ele corta essa espira, você produz corrente elétrica pelo princípio de Faraday e Lenz, que é a geração de corrente alternada, dessa forma aqui. Mas o que nos interessa é retificar. Vocês lembram que semestre passado, quando eu fui monitor de circuitos elétricos, eu dei uma aula presencial no lugar de Campelo sobre capacitores? E eu trouxe uma placa eletrônica de um carregador. Ou não? Vamos lá. Eu trouxe ali, por quê? Porque o capacitor ele é um dos componentes necessários para você retificar as ondas de corrente alternada, certo? O transformador que eu falei, o retificador, o filtro que é o capacitor, a gente pode ter aí um regulador, né? Por meio de transistor e uma carga. Carga sempre é um sinônimo de resistência, certo? Então você diz assim, isso vai cair em cima de uma carga, vai cair em cima de uma resistência. É um sinônimo. Certo? Então vamos lá. Tem dois tipos de retificadores. Tem o de meia onda e tem o de onda completa. Aqui é o princípio do transformador, que ele utiliza também, né, o princípio de indução eletromagnética entre a interação de duas bobinas. Que o que acontece? Você chega com uma tensão no primário, alternada, certo? E ele te dá uma saída no secundário. E essa relação de transformação se dá pela quantidade de voltas das espiras de cada bobina. Ok? Então aqui, ó, pelo princípio de indução de Faraday e Lenz, tem aqui o elemento do transformador, que ele tem aqui, ó, esses formados. Normalmente ele vai ter 3 pinos, certo? Na verdade 5. 2 para o primário, que é o que chega a 220, certo? E aqui vai ser os secundários, que vai ser as saídas. Se você quiser trabalhar a 12 volts ou a 30 volts, depende aí do modelo de transformador. Não vou me ater muito a isso aqui, vamos para o que interessa. Retificadores. Vamos lá. O que é que acontece? Esse é o retificador de meia onda. Por que de meia onda? Vamos lá. Deixa eu fazer uma explanação aqui. Nossa fonte ela é alternada. Vai chegar pulsos positivos e pulsos negativos. O diodo ele só aceita corrente em um sentido. Então significa que o que cai em cima desse resistor vai ser somente o quê? Os pulsos positivos.
porque todos os pulsos negativos, porque todos os pulsos negativos que tentarem passar aqui para fechar o circuito, o que vai acontecer? O diodo ele vai barrar, então eles não vão nem existir. O que acontece com eles? Eles ficam retidos aqui na junção PN e no resistor, e essa energia se dissipa em forma de calor, ou uma pequena corrente de escape aqui do diodo, né? Uma breve corrente de retorno, que é bem desconsiderável, certo? É irrelevante. Então, esse aqui fica um buraco, que é onde deveria ter o pulso negativo. Ele espera para o próximo pulso positivo, tem um buraco, vai para o próximo positivo, e esse ciclo vai se repetindo. E aí, essa aqui é a forma padrão de um retificador de meia onda. Eu só capturo as oscilações positivas, né? Tensão positiva. Desse jeito. Esse aqui é o que a gente chama de retificador de onda completa em ponte. Esse aqui é um jeito mais chato de representar, mas eu prefiro esse aqui, ó. Olha o que acontece. Esse aqui no formato quadrado ele é mais bonitinho, certo? Aqui são outros dispositivos que têm diodos ou junções PNs aqui dentro que fazem justamente a ponte retificadora. Vamos lá. Como é que isso aqui funciona? Vou pegar o lápis. Olha o arranjo que existem aqui nesses diodos. Eu tenho aqui o seguinte. Aqui é a minha entrada de corrente alternada. Os pulsos positivos eles vão passar por aqui. E o que é que vai acontecer? Eu vou ter aqui o meu primeiro pulso positivo. Beleza. Eu venho para o negativo. O negativo ele tenta vir por aqui, né? No caso, em sentido contrário, é barrado por esse diodo. E o que é que vai acontecer? Ele vai tentar vir por aqui e ele vai fazer isso aqui, ó. Eu barro o pulso negativo por aqui. Contudo, quando ele vem pelo negativo, ele não passa por esses dois diodos. Eu já excluo eles. Ele vai passar, na verdade, por esse diodo aqui, para passar, e esse aqui, certo? Que é o que me gera lá no final a segunda onda positiva. Ele faz uma retificação por inversão de polaridade. Dá uma olhada aqui. Esse aqui é outro. É com derivação central. Vou mostrar aqui. Essa é a minha onda. Deixa eu continuar aqui. Então, quando a gente vem com tensão positiva, o que acontece? A corrente ela vem nesse sentido, chega por aqui. E é barrado por esses dois diodos aqui, ó, esses dois apagados. Quando vem pelo negativo, esses dois diodos conduzem e esse aqui não. E é o que caracteriza a saída dos pulsos negativos para positivos, né? Invertidos as polaridades. Tenho esse outro tipo aqui, que é o arranjo em derivação central, que o que acontece? Vamos mostrar isso aqui. Eu chego com um pulso da alternada, certo? Um positivo vem por aqui e cai em cima da nossa carga. É barrado por esse diodo aqui e fica por assim mesmo. Contudo, o que chega na derivação central é só metade da nossa tensão de entrada. Quando ele vem com o pulso negativo em onda completa, certo? Esse diodo conduz e esse aqui não. E aí chega a segunda metade do pulso de tensão lá da minha fonte, certo? Então, a derivação central, o que ela faz? Ela faz uma divisão de tensões, entre aspas, viu? O que é que acontece? Eu chego com metade de uma tensão, ela vem por aqui, eu chego com a metade da outra, ela vem por baixo. E aí elas se somam para gerar a nossa saída, né? Ela gera metade, cada metade aqui de um lado e de outro, e elas se somam para virar um retificador de onda completa. Esse aqui é o meia onda, ó, como eu tinha explicado. Esse é o tipo de diodo, isso aqui não interessa tanto. E aqui é o que ele faz, ó. O de meia onda. Quando eu chego com o pulso positivo, o diodo conduz. Quando eu venho com o negativo, ó, ele não conduz. Fica esse espaço vazio aqui. E daí esse ciclo se repete fazendo esses buracos, né? Eu fico aqui com essas lombadas e fico com os buracos, que são os pulsos negativos filtrados. Ah, mas qual é o problema disso? O problema disso é que quando eu colocar o capacitor para ele descarregar, ele vai subir a tensão, vai descarregar, vai fazer isso aqui, ó.
sobe, desce, sobe, desce. Eu vou ter variações de ripple muito maiores. Então, é para isso que existe também o de onda completa, porque quando eu faço o de onda completa, eu filtro as duas ondas e torno ambas positivas. Quando o capacitor de ripple ele chega, ele só faz isso aqui, ó. Sobe, isso aqui. Você observa que o ripple aqui, a diferença de tensão entre o capacitor carregar e descarregar e começar a carregar de novo é muito menor. Esse aqui é o de meia onda. Aqui são algumas equações que você vai utilizar, mas isso é da teoria de Euler-Zener. Que isso aqui, máxima reversa, meia onda, e aqui é de projetá-lo, certo? Considerando os dados ao lado, determine. Vamos fazer esse aqui. Aliás, eu tenho aqui para o de ponto completo, né? Deixa eu mostrar aqui o outro. Esse aqui é o retificador em onda completa. Ali foi só meia onda e derivação central. Derivação central não é tão utilizado porque o que acontece? Você só consegue metade da entrada, né? Não é interessante. Esse aqui que é interessante, de onda completa, ó. Olha como ele sai. Vamos lá. Tem esse jeito aqui, mas eu gosto mais esse aqui que é mais bonitinho. Esse resistor está aqui no meio ou aqui indifere, certo? Contanto que as tensões sejam as mesmas, isso aqui lembra muito a ponte de Whetstone. Parecido, certo? Que a carga ela cai aqui em cima. Retificador em onda completa, o nome vem do circuito clássico ponte de Whetstone, como mencionado, né? Isso aqui é a ponte de Whetstone. A diferença é que no lugar dos diodos, você põe os resistores. Pronto, e o que acontece? A gente pega o seguinte, olha só, vou explicar a partir daqui. Eu chego com o pulso positivo de onda, eu tenho aqui a minha fonte alternada, que ela está pulsando positivo e negativo. O positivo, como é que ele chega? Aqui tem os diodos, ó. Esse diodo está na direta, esse aqui está ao contrário, na reversa, esse está esse aqui está na direta, certo? Eles ficam paralelos e iguais. E esse aqui está na reversa. O pulso positivo, primeiro pulso positivo que chega em meio período, ou T sobre 2, como aqui mencionado, ele chega e passa por aqui. Ou seja, ele polariza diretamente esses diodos e vai para a saída, que é o que caracteriza aqui a nossa tensão de saída. Ele cai dessa forma aqui, ó, em cima desse resistor dessa carga. Quando eu venho com o pulso negativo, os outros dois diodos se polarizam, que é o que eu vou chegar aqui, ó. Esse aqui é com o pulso negativo. Você vê que agora trocou os espaços preenchidos com os espaços em branco, né? Significa que este diodo aqui, ele está na direta e este agora é que está também na direta. Então, quando eu vier com o pulso negativo, antes a minha corrente vinha por aqui. O que é que vai acontecer? No pulso negativo, ela vai vir em sentido contrário, vai passar por aqui. E ela vai passar somente pelos diodos polarizados diretamente, que são esse e esse. Ele vem e cai sobre a carga. Ele cai da mesma forma que esse aqui? Sim. A tensão ela é positiva. Por quê? Porque a tensão negativa ela já foi filtrada por esses caras aqui que ficaram na reversa. Certo? Então, quando chega aqui o pulso negativo, a corrente passa por aqui, vem por aqui e por aqui, certo? Eu barro esses dois, está barrado com esses dois outros diodos aqui de passarem, para fazer essa nossa retificação. Olha a polaridade da nossa carga, do nosso resistor. É menos e mais, certo? Nessa respectiva ordem, menos, mais. Se você olhar para o pulso anterior, eu preservo menos, mais. Ora, mas por que isso? Ó? Mais veio com menos. Mais veio com mais, só que por baixo. Antes, olha o que acontecia. No meu pulso positivo, o mais estava aqui em cima, o menos estava aqui por cima. E aí a minha condução vinha por cima. Aqui na minha onda, em polaridade reversa, o mais está embaixo, o menos está por cima. Significa que agora a condução ela vem por baixo. E aí o fato de que
eu ter preservado aqui a polaridade em cima da minha carga do meu resistor é o que garantiu a minha retificação em onda completa. A minha onda, eu usei ela inteira, só que agora ela está somente em tensões positivas. Beleza? Beleza. Eu filtrei, botei tudo no positivo, porque se fosse positivo e negativo, seu celular não ia carregar nunca. Você ia inserir cargas e removê-las na bateria dele. Massa, eu fiz todas as tensões positivas. Aqui a tensão média, né? A tensão é... Como é que chama? Não é RPM, não. É RMS. A tensão RMS, que é a tensão eficaz da nossa ponte retificadora. Você resolve por meio da integral. E agora eu preciso transformar isso aqui em corrente contínua. Eu tenho a meia alternada e preciso transformar em contínua. Aqui é a tensão máxima reversa, aquela história todinha. Aqui, a nossa retificação ela vai acontecer aqui com derivação central. O que é que está acontecendo aqui na nossa derivação central? Eu recebo duas correntes por conta de cada diodo, certo? E essa corrente ela se divide por igual. Por quê? Porque eu tenho duas cargas aqui, certo? Dois caminhos distintos iguais, então a minha corrente ela obrigatoriamente se divide em dois. Se eu divido a corrente em dois, eu divido a tensão em dois. Então significa que por aqui eu chego com meia tensão de saída, né? E aqui é outra meia tensão de saída. Que quando ela cair aqui em cima da minha carga, eu vou somar. E aí eu fico com a minha tensão de saída completa. Derivação central é somente a divisão de tensão, certo? Um para cada lado e você deriva no meio. São os mesmos princípios, tanto para o de ponte quanto para o de derivação central. O que interessa para a gente aqui agora, passando esses exemplos... Oxe, já? Eu quero ver o filtro. Ah, vai ser aqui. Vamos lá. O que interessa para a gente é essa parte aqui, ó. Com atenção, vamos para os filtros e os reguladores. Vamos lá. Esse comportamento aqui do capacitor é a descarga dele, certo? Que vamos lá. Aqui tem a combinação daquelas duas equações que você estuda da carga e descarga do capacitor. A carga dele está acontecendo aqui e a descarga aqui. O que é essa descarga? Eu sei que a descarga do capacitor ela acontece assim, ó, nesse formato. Esse trecho é isso aqui, de descarga, certo? Não é esse começo aqui, não. Já é aqui. Que ele atinge um pico máximo de tensão e aí ele faz isso aqui, ó. A curva é bem suave, para falar a verdade, né? E a carga dele ele acontece aqui, conforme o comportamento de tensão alternada. A descarga dele é a descarga natural que o capacitor faz. Do mesmo jeito que você estudou em circuitos elétricos. Daquele jeitinho. E tá, eu retifiquei a minha corrente e aí, o que é que acontece? Depois que eu retifiquei essa minha corrente aqui, o capacitor ele vai carregar e vai descarregar nesses ciclos. E aí você observa que o gráfico formado aqui, ele é assim. Esse gráfico ele é mais parecido com uma reta do que com uma senoide. Eu fiz uma retificação, certo? Até que boa aqui da minha tensão alternada. O capacitor ele serve para fazer isso. E tem que ser o capacitor eletrolítico para fazer isso, certo? Por quê? Porque se for o capacitor cerâmico, que ele não tem polaridade, a minha carga ela pode vir de ambas as direções. Mas o eletrolítico ele só permite uma polaridade de carga para ele. E aí quando ele atinge a carga e a minha corrente alternada, né? Ela desce, meu capacitor faz o quê? Para minha saída, ele descarrega naturalmente e depois, quando recebe novamente a nossa carga da tensão alternada, ele carrega de novo, descarrega, recebeu de novo, carrega, descarrega, recebeu de novo, carrega, descarrega e vai fazendo esse ciclo aí até a gente retificar a nossa corrente. Vamos lá. Essa tensão aí de carga e descarga que o capacitor faz, né? Esse movimento aí em ondas é o que a gente chama de ripple. Ripple é a diferença de tensão pico a pico, pico baixo, pico alto,
que o nosso capacitor fornece para a gente retificar nossa onda. Essa linha aqui é a nossa tensão eficaz e aqui são os picos de tensão que o capacitor ele realiza na sua atividade de carga e descarga, quando ele vai fazendo isso. E é o que a gente chama de ripple. Olha aqui, ó. Essa representação aqui, que é um traço e um arco, é do capacitor eletrolítico. Não é do cerâmico. O cerâmico é duas barras paralelas. Ele é eletrolítico porque quando chega um pulso... Vou mostrar aqui. Quando chega um pulso positivo é para ele descarregar, certo? E aí, quando essa tensão cai é menor que a do capacitor, o capacitor ele faz o que? Ele descarrega sobre a nossa carga, a nossa resistência que estará aqui. Então é aquela história de que a gente brinca com baterias. Não sei se tem a opção de limpar aqui. O capacitor ele se apresenta aqui ó, com uma tensão maior do que a da nossa fonte. Então a função do capacitor vai ser o quê? Descarregar sobre a carga. Quando a fonte estiver em uma tensão igual ou maior que o capacitor, ela vai agir sobre o capacitor. Quando a nossa fonte tiver em uma tensão menor que a do capacitor, é o capacitor que age sobre a nossa carga. Certo? E aí, ó, sem carga, a resistência aqui ela tende aqui a infinito. Isso é o seguinte, isso quer dizer que o capacitor ele está bloqueado. É como se a resistência ela impedisse a passagem de corrente, né? O nosso capacitor ele não está polarizado para carregar, ele está inversamente polarizado. Cadê? O que é isso aqui? Capacitivos com carga, resistência menor que a infinita, porque ele está descarregando, existe tensão. Pronto. Esse aqui é outra forma da gente filtrar o que a gente estava fazendo lá. Esse aqui é para um retificador de onda completa. Na verdade, esse aqui é um de meia onda, né? Que tem só um diodo. Esse aqui de meia onda, a gente bota um filtro capacitivo. Porque o que acontece? O ideal seria a gente ter a de onda completa, porque o capacitor chega e o ripple dele é menor. Esse caso aqui é o de meia onda, que o que acontece? Eu tenho espaçamentos maiores. O meu capacitor ele vai descarregar em uma tensão menor para ser realimentado e descarregar novamente. O diodo, como eu disse, ele filtra a corrente negativa, só passa positiva, que são esses pulsos aqui, ó. Esses pulsos de tensão positivas. E o capacitor ele me ajuda a retificar, né? Tornar mais próximo de uma reta a nossa tensão. E aí o que ele vai fazer? Ele vai receber a carga. Quando essa tensão ela for menor, for menor que o capacitor ele vai agir sobre a carga. Quando a tensão da fonte ela for maior ou igual ou maior a de que o capacitor, a fonte age sobre o capacitor e ele carrega. Quando a tensão da fonte for menor, o capacitor ele descarrega, ele está agindo sobre a nossa carga. E aqui é o meu funcionamento, tensão de ripple e a retificação. Descarga ó, mais rápida, mais lenta. Isso aqui se deve principalmente pelo capacitor que você escolher. Quanto maior a capacitância dele, certo? Mais ele vai estocar e mais lentamente ele vai descarregar isso daí. Se for uma pequena capacitância, ele vai fazer esses ciclos de carga e descarga mais rápido. Ripple para onda completa, que é isso aqui, ó. Você vê que o ripple ele é cada vez menor conforme você tornar mais ondas aí. Ripple de onda completa, descarga do capacitor. E isso reflete na equação também, ó. O capacitor está aqui no denominador de uma exponencial negativa. Quanto maior a capacitância aqui no denominador, maior essa tensão aí que ela consegue fazer a sua operação. Deixa eu dar uma olhada se tem mais coisa relevante aqui, porque já está batendo a nossa hora. Filtros em cascata, que é o quê? Ah, sim, filtros em cascata. Se a gente quiser melhorar o ripple, né, diminuir o ripple, melhor dizendo, é só a gente colocar mais cargas e mais capacitores. E quanto mais capacitores tiver, o que um não fizer, o outro vai compensar a sua ação do anterior, né, filtrando aí a nossa tensão, que é o que a gente chama de cascata.
Esse aqui é o nosso regulador. Isso é a fonte regulada, que aí já é com TJB. Eu prefiro explicar isso daí quando eu começar de fato TJB, e talvez a gente pode voltar para cá para a gente abordar isso aqui. Mas especificando, o que é que ele faz? Ele é uma chave. Basicamente, o TJB ele funciona como uma chave. Esse terminal aqui, ele é como se fosse o switch, o botão de você liberar a corrente entre o coletor e o emissor, e a base ela fazer a regulação. Quando você injeta a corrente na base, você permite a condução. Quando você barra a corrente na base, você trava o seu TPJ e ele não conduz. Tanto é que está aqui a nossa carga, e aqui vai ser tensão irregulada, não regulada, certo? E se houver surto de tensão, o que é que vai acontecer? Tem duas coisas aqui. Se houver surto, eu vou ter aqui a polarização da base, eu vou travar a minha saída para eu não ter sobretensão na minha carga. E esse Zener aqui, esse tio do Zener, é para a gente proteger contra altas tensões, altas correntes que chegarem aí aos nossos dispositivos. Então essa fonte regulada, ela é nada mais, nada menos aí do que você ter uma chave automática controlada por corrente em cima aqui da base, para você evitar sobretensão aqui na sua carga, que é a função que o TBJ exerce nos sistemas eletrônicos. Ele é uma chave por corrente, mas isso eu vou preferir tratar na aula de TBJ, certo? Que é mais específico, eu tenho mais tempo para explanar. Regulada, isso aqui é com circuito integrado, já é outra história que eu não vou tratar. Isso é já bem depois aí que eu vou explicar isso daí. Muito bem, já batemos aí 8h30. Acho que é a hora que terminei a nossa monitoria. E vamos lá. Sim, esqueci. Alguma pergunta aí que ficou para você? O último que ficou aqui comigo. Não, tranquilo. Ajudou muito, velho. Tava meio Ajudou? perdido Pronto. assim. Deu pra ajudar. Pronto. Se o OBS não deu pau, eu espero que isso aqui esteja com a minha voz lá no YouTube. Eu vou encerrar aqui a gravação, vou encerrar a monitoria ali na planilha. E esse daí são as atividades de hoje. Semana que vem eu vou tratar com você de TBJ e vou trazer outros circuitos para a gente montar e explicar.